Olá, eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Estamos aqui hoje novamente para mais uma entrevista maravilhosa. Temos um convidado super top, que é o Rafael de Oliveira. Ele é teólogo da Igreja Batista, ele é formado em gestão comercial, ele tem experiência há mais de 20 anos de empresas, ele é investidor, casado há 10 anos, pai da Manuela, e eu esqueci uma pequena coisa, ele é líder de rede de jovens, coordenador de expansão de evangelismo e células, pastor da primeira Igreja Batista. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu que gostaria de aceitar esse convite, né? De você ter aceito o convite de estar aqui hoje com a gente nesse podcast, trazendo todo o seu conhecimento, né? Tanto da sua área de investidor, que você trabalhou, de gestão comercial, e também a tua experiência, né? Na área religiosa, né? Como pastor de uma igreja, líder de jovens, né? Hoje, que a gente sabe que os jovens estão um pouco perdidos, mas que a maioria tem buscado mais a igreja, né? Eu vejo, né, as igrejas hoje mais cheias, seja as igrejas evangélicas, seja as católicas, mas os jovens hoje eles estão buscando, né, esse sentido, né, de Deus, isso, Exatamente. né? E Rafael, já te apresentei, gostaria que você me contasse um pouco, antes da gente entrar na tua área profissional, como foi a tua trajetória até você chegar numa igreja, né, ter esse cargo hoje que você é pastor da igreja, Sim. né? Como foi? Você já nasceu num berço religioso? Olha, eu posso dizer que nasci num berço religioso, porque a minha mãe, ela sempre foi cristã, então vim no lar cristão. Minha mãe sim, mas meu pai não era frequentante. Então desde pequeno eu via ali a minha mãe, né, exercendo a fé dela, orando todas as noites, e até os meus 10 anos eu ia para a igreja com a minha mãe. A partir dos 10 anos ela me fez uma pergunta que eu acho que nenhum pai cristão deve fazer para o seu filho, que olha, você quer ficar em casa, você não quer ir para a igreja, e eu resolvi não ir, ficar em casa, sei lá, assistindo desenho, alguma coisa nesse sentido. E depois nunca mais fui para a igreja, né, minha mãe sempre continuou indo para a igreja, minha mãe era da igreja Deus e Amor, e eu depois nunca mais fui para a igreja. Então vivi como um jovem no mundo, com todos os prazeres que o mundo oferece, né, se a gente pode se dizer prazeres, mas vivi afastado, digamos assim, do evangelho. E aí com os meus 20 anos que eu tive meu encontro com Jesus, entreguei a minha vida a Jesus na igreja, que hoje eu faço parte, sou pastor. Então faz 20 anos que eu sou convertido, né, que eu entreguei a minha vida a Jesus, e foi a melhor decisão da minha vida. E como foi esse encontro com Jesus? Olha, esse encontro com Jesus veio de uma maneira bem dolorosa, né? Eu estava no fim de um relacionamento, término de um relacionamento. Na época, eu tinha duas questões muito ruins na minha vida. Primeiro, a área emocional, porque tinha vindo de um fim de um relacionamento muito conturbado. E segundo, que eu estava financeiramente quebrado, né? Estava com meu nome sujo no SPC e no Serasa. Mas não foi por conta disso que me levou até Jesus. Foi um convite de um amigo meu, eu nem percebia o quanto ruim eu estava na vida. Um convite do amigo meu, desta igreja que eu faço parte. Eu fui numa manhã assistir um culto, e lá teve um filme, teve um evento evangelístico que eles fizeram, e me convidaram para a noite eu estar no culto. Falei, poxa, eu vou vir à noite no culto. E aí foi um culto que impactou a minha vida. Eu lembro que foi um pastor que nem é brasileiro, né? Ele é africano, ele tem uma igreja na Argentina. Ele visitou a nossa igreja e ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele falou, hoje Deus vai se revelar de uma maneira sobrenatural aqui nessa igreja que vocês nunca viram, né? E realmente foi uma manifestação de Deus, o sobrenatural de Deus veio sobre aquela igreja, e quando eu me vi, eu estava à frente lá do púlpito, entregando minha vida a Jesus em planto, chorando ali, foi o meu primeiro contato com Jesus. E a única coisa que eu pensava, né, eu falei, poxa vida, se eu soubesse que era tanto amor assim de Deus na minha vida, eu teria entregue minha vida a Jesus antes. E aí foi um impacto para minha vida. Foi dessa forma. E durante todo esse período você permaneceu nessa igreja ou você saiu em algum momento, você se desligou? Dou graças a Deus que nunca me desliguei, né? Eu sei que essa não é a minha capacidade, é o Espírito Santo que nos ajuda com isso, mas desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca mais deixei de segui-lo e pertenço à mesma igreja. Então faz 20 anos que eu pertenço à primeira igreja batista de Pirituba. E aí você decidiu fazer teologia?
Decidi fazer teologia depois de um bom tempo na igreja. A primeiro momento eu tinha decidido fazer teologia, fui até meu pastor, né? Manifestei para ele a vontade que eu tinha de fazer teologia. E na época ele até falou para mim assim: não faz teologia por enquanto, vai buscar sua carreira profissional. Na realidade eu não entendi quando ele me deu essa resposta, né? Porque eu falei, poxa, ele é o pastor da igreja, tem um membro querendo fazer teologia, como assim? Por que não fazer nesse momento? Mas eu entendi que ele foi muito sábio, porque naquele momento eu não era formado, não tinha uma carreira profissional, e ele queria que eu tivesse primeiro uma carreira profissional e depois fizesse teologia. E aí, depois de muitos anos, eu acabei casando, né, com a filha do pastor, e aí já estava inserido na família, já tocando a questão de liderança de célula, liderança de jovens, então já estava bem à frente do ministério. Ele falou: agora é o momento de você tem uma necessidade realmente de ter teologia para conduzir esse ministério. E aí foi que eu ingressei na Faculdade de Teologia de São Paulo. Ah, entendi. E você é formado em gestão comercial? Fiz gestão comercial pela Faculdade Anhanguera, que é onde eu atuo durante 20 anos aí na minha carreira profissional, né? E com essa tua conversão na igreja, toda essa parte sua espiritual bem desenvolvida, isso te ajudou na tua vida fora, né, no seu trabalho, nas empresas, profissional? Como que era a sua relação com o seu trabalho, com a espiritualidade? Você acha que foi mais fácil? Olha, não digo que seja mais fácil, mas eu acho que o papel da igreja na sociedade, ele ajuda muito a gente, né? A parte comunicativa, da parte de você, porque você tendo Deus, você pertencendo a uma igreja, né? Isso te traz uma amplitude, né, de relacionamento. Você se relaciona com pessoas, você passa dificuldades, mas você tem uma fé para se apegar, para enfrentar os desafios da vida, né? Então, acho que tudo isso acaba, de alguma forma, te ajudando também no campo profissional, né? De você olhar para as coisas, às vezes você olha para uma situação e aquela situação está difícil, mas você tem a sua fé em Deus e você consegue aplicar ali na parte profissional. Então, eu diria que me ajudou muito, né? Tem me ajudado muito durante todo esse tempo. Você poderia compartilhar, Rafael, uma experiência em que sua fé foi fundamental para superar desafios em sua carreira e vida profissional? Sim, eu me recordo quando eu estava trabalhando na Samsung, né? E aí veio o nascimento da minha filha, veio, né, A Manuela. a Manuela, exatamente, uma filha de 4 Manda um anos. beijo pra Manuela, que vai estar te assistindo. Um beijo, Manu, quando você vê o vídeo aí, o papai te ama, viu? Quando a Manuela, eu fiquei sabendo, né, que a minha esposa estava grávida, né, eu estava trabalhando na Samsung, mas nos finalmente ali da gestação eu fui desligado da empresa. E aí eu me peguei numa situação de desafio, né? Poxa, vou ser pai, tô agora desempregado, o que eu vou fazer? Então acho que essa fé em Deus me ajudou muito. E aí, assim, eu creio que Deus sempre tem os seus caminhos, né? E ele me protegeu mesmo nesse momento. Por que que eu digo isso? Porque mesmo sendo desligado, a empresa decidiu ainda pagar o plano de saúde até o término da gestação e até pós a gestação. Então, a primeira consulta médica da Manuela, ainda eu tinha o convênio. Então, eu creio que isso foi com certeza uma provisão de Deus. Então aí tive esse desafio profissional de, poxa, agora eu estou precisando de uma recolocação, como que eu vou conseguir uma recolocação? Tenho uma família para sustentar, mas o que eu posso te dizer é que em nenhum momento Deus me desamparou, em todos os momentos Deus esteve presente e eu vi a poderosa mão do Senhor ali sustentar a minha família. Então você sempre esteve debaixo da obediência do Senhor. Sim, sempre estive debaixo da obediência do Senhor. Então quem sempre está debaixo da obediência do Senhor, talvez as coisas sejam mais fáceis? Eu acredito que não são mais fáceis, mas você consegue enxergar a mão de Deus na sua vida, você consegue perceber que Deus está com você, Deus está no controle de toda a situação. Então, acho isso que faz a diferença. Tá. Rafael, você tem tanto conhecimento, tantas perguntas assim que eu gostaria de perguntar, mas vamos ver se o tempo vai dar, né? Como você enxerga a conexão entre esperança, resiliência e fé em meio às dificuldades enfrentadas no mundo profissional e pessoal? Olha, eu acho que a questão de esperança, a gente sempre precisa ter esperança, né? Porque a esperança é uma das coisas que nos move. A questão da fé, eu vejo que ela é fundamental para as nossas vidas. A própria palavra de Deus vai dizer, né, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos ter fé.
E na questão profissional, o que eu penso? Às vezes a gente é colocado diante de desafios que a gente olha para alguma situação e não enxerga uma saída. E aí é necessário nós exercermos a nossa fé. Então, quando a fé nada mais é o que a certeza daquilo que você não vê. Então, eu penso que até no meio profissional, para a gente, ou para a vida de modo geral, né, para a gente alcançar coisas que a gente nunca imaginou, a gente precisa ver além daquilo do nosso redor que está acontecendo. Então, a fé, ela se aplica nesse sentido, né? E a resiliência? Resiliência também acho fundamental, porque o que é resiliência? A capacidade de nós absorvermos pressão ou estarmos em uma situação difícil e conseguirmos sair daquela situação, né? Então, eu acho que a resiliência ela é fundamental, porque a vida, tanto a vida do cotidiano, a vida profissional, nos traz pressões e nos traz desafios, mas nós precisamos absorver, parar, refletir e seguir adiante. Então, eu acho que também é fundamental nós termos tanto fé quanto resiliência, né? A fé para enxergar além e a resiliência para a gente suportar o presente. Você como líder, né, de uma rede de jovens, né? Como você percebe a busca espiritual dos jovens hoje em dia? Rafael, quais as orientações que você daria a eles na jornada de encontrar Deus em um mundo cada vez mais secularizado e cheio de distrações? O que você falaria hoje para esses jovens? Olha, não é generalizando, porque eu conheço muitos jovens que têm uma vida em Deus, assim, brilhante. Mas eu acho que a maioria dos jovens, eles precisam entender o poder que eles têm. Essa é a grande realidade. Porque a Bíblia vai dizer que os jovens são fortes, que os jovens já venceram o mal. Então eles precisam se apropriar disso. E para se apropriar disso, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ler a Bíblia e entender o que ela fala a seu respeito. Eu acho que o jovem precisa buscar essa identidade, mas não uma identidade no mundo, uma identidade em Deus, uma identidade na palavra de Deus, né? Eu percebo os jovens às vezes muito dispersos, e eu acho que assim, a dica que eu daria é de vocês não entrar nesse campo da distração. Hoje a gente vê muita distração. Os jovens, eles olhando para tantas coisas e vendo sucessos, coisas acontecendo rápido na vida das pessoas, e não é assim. A nossa vida, ela é uma construção. Eu acho que uma dica que eu daria para os jovens é que a vida é uma construção e você precisa construir a sua vida em Deus, porque se você plantar a sua vida em Deus, com certeza você terá um futuro de sucesso. E o sucesso, ele não vem de um modo rápido. Na minha opinião, ele é construído. O que vende na internet, o sucesso de modo rápido, isso não é para todos. Isso não é duradouro, digamos assim. Na sua igreja hoje você deve ter bastante jovens, né? Sim. Com certeza está sempre chegando cada dia mais jovens. Como que é a questão da igreja com jovens? Vocês acolhem esses jovens, né? Quais os trabalhos, né, que vocês fazem com esses jovens, né? Porque eu também fui muitos anos de grupo de jovens, né? Então a gente fazia um trabalho legal, fazia encontro de jovens, a gente visitava outros lugares, visitava asilos, então fazia um trabalho social na sociedade. Então como é isso? Os jovens chegam, só assistem um culto ou vocês têm um trabalho fora, externo? Nós temos alguns trabalhos, né, que nós fazemos com os jovens, evangelização nas praças, evangelização em parques. Recentemente a gente teve um trabalho de descontração também ao mesmo tempo, de atividade física, basquete, a gente utilizou até o Parque Vila Lobos, e no final a gente fez uma reunião ali com os jovens ali de evangelismo, né, e foi muito interessante que quando nós estávamos orando, as pessoas estavam passando, vendo ali aquele movimento, e teve até uma pessoa que veio até nós perguntando o que era esse movimento, e nós tivemos até a oportunidade de apresentar Jesus para essas pessoas. Mas nós temos eventos de jovens na nossa igreja, nós temos não só um culto que é preparado, aquele culto normal, né, para toda a massa, mas um culto específico para os jovens, e nós fazemos algumas atividades. Por exemplo, a gente tem a nossa igreja, né, ela tem uma chácara, e às vezes nós fazemos eventos dedicados somente para os jovens lá, com atividades de futebol, de lazer, mas também um momento de devocional com Deus, que é super importante, né? Então, porque eu já vi muitos jovens dizendo assim, a igreja é muito chata, ou pastor, ou padre, seja lá quem for, precisa, né, falar a linguagem da gente, né, precisa falar mais, Exato. que às vezes são muito mais fechadas essas coisas, porque hoje em dia tá bem mais difícil para você ter um jovem na igreja, Exatamente, né? Exatamente.
A gente procura falar a linguagem dos jovens, até trazer, né, pastores de outras igrejas que têm trabalho com jovens, né, para trazer uma linguagem mais jovem, porque a gente sabe que o mundo deles é um mundo muito diferente, né, digamos assim, estão em constante aprendizado, desafios, eles se movem de uma maneira diferente, então a gente precisa estar atento para os jovens, e o jovem é o futuro da igreja, né, então nós temos uma visão de investir nos jovens. Tá. É porque às vezes os jovens hoje, às vezes eles estão um pouco sem direção, né? Porque o mundo hoje que tudo é muito rápido, né? Eu falo Exatamente. que é igual fast food, né? Cada dia tem uma coisa nova, e às vezes os jovens, não todos, às vezes um pouco estão se perdendo hoje Sim, nessa busca do ser, né? Do ter, né? Que eu quero dizer, não ser. exato. Então, cada vez mais tá vendo? Você vê muitos jovens com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, já adolescentes já tomando remédio com ansiedade, com tudo isso, porque fica aquela busca muito grande e não tem, às vezes, o preenchimento do ser, Exatamente. né? Então, às vezes, acontece muito isso. E os jovens hoje, a maioria estão um pouco perdidos. É verdade. Olha, eu desculpa usar o meu próprio exemplo, né? Mas assim, eu já fui jovem um dia, sei das dificuldades, sei das incertezas que vocês jovens têm, mas eu resolvi como jovem, e quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha 20 para 21 anos, então eu era jovem. Eu decidi mergulhar em Deus, eu decidi acreditar, ler a Bíblia e acreditar naquele livro, acreditar naquilo que o pastor estava falando na igreja e decidi mergulhar em Deus. E eu acho que essa foi a melhor decisão que eu fiz. Acho não, tenho certeza que foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu entrei na igreja enquanto jovem e nunca me desviei do caminho. O que me fez nunca me desviar do caminho? Está aprofundando na palavra de Deus, está participando dos cultos, está me enchendo de Deus. E assim, não é só a gente tem que entender que a igreja, ela é a maior instituição de Deus na terra, ela é um apoio, mas nós precisamos ter a nossa busca pessoal. Então assim, eu enquanto jovem, eu fazia atividades, posso dizer atividades, mas além daquilo da igreja. Então, tinha meu quarto secreto, tinha uma vida de devocional, e eu decidi assim, olha, já que eu sou jovem, tenho essa força de viver, eu vou decidir viver para Deus e não para o mundo. Isso fez uma grande diferença. Eu acho que os jovens precisam ter também, como que eu posso dizer, essa vontade de conhecer Deus. Eu acho que vale muito a pena. No final, nós vamos voltar aqui, nós vamos falar do quarto secreto, eu vou pedir para você explicar. Ok. Tá. Rafael, qual o sonho do seu coração em relação à missão com o evangelho? Como você busca realizar esse sonho em sua vida e ministério? Olha, um dos meus maiores sonhos é ver a igreja do Senhor próspera, né? Porque nós servimos a um Deus próximo, servimos a um Deus rico, servimos a um Deus que tem muitas promessas para a igreja. E eu vejo muitas vezes a igreja não vivendo essa prosperidade. Então, um dos meus sonhos é que a igreja seja uma igreja próspera e que Deus possa usar a minha vida, a minha família, a minha igreja, as pessoas que eu estou conectado para alcançar o maior número de pessoas. Porque a única coisa que pode salvar a vida do ser humano é Deus, é a palavra de Deus, né? Como que eu busco isso? Como que eu enxergo de uma maneira que eu possa conquistar isso, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar conectado com pessoas. Então, valorizar pessoas, fazer conexões, ajudar as pessoas, porque para mim conquistar o meu sonho, eu acredito que eu preciso de pessoas. Ninguém conquista nada sozinho, ninguém chega a algum lugar sozinho. Então, eu acho que quando você... E a palavra vai nos orientar sobre isso, né? De amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, eu imagino que amando as pessoas, servindo as pessoas, né? E fazendo essas conexões, valorizando o ser humano, isso vai me ajudar a conquistar os meus sonhos e também as pessoas vão conquistar os seus sonhos com isso. Uhum. Já que você está falando da igreja próspera, né? Vamos entrar agora para a gente falar um pouco de prosperidade, né? Porque o nosso canal a gente fala, né? Sobre Deus, sobre prosperidade, superação e várias coisas, né? Vamos falar um pouco da sua trajetória. Rafael, como você começou sua jornada como investidor e qual a importância de educar financeiramente as pessoas? Você acha que as pessoas, né, no Brasil, elas têm educação financeira? Olha, como eu comecei o investimento foi em 2017, né? Eu já tinha 15 anos de carreira profissional, então passando por algumas empresas, e eu me vi em 2017 com uma grande quantia financeira, e aí que eu
fiquei pensando, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu posso gastar em uma coisa que não vai me trazer nenhum tipo de resultado. E aí eu lembrei de um amigo meu que tinha falado sobre finanças, e era algo que assim eu não conhecia, por não conhecer eu tinha um pouco de medo, mas eu decidi ir atrás do conhecimento. E eu lembro que eu fui ler alguns livros, eu fui ver alguns vídeos na internet, fui procurar sobre o assunto, né? E aí eu me senti um pouco seguro, fui lá e fiz o meu investimento até sem orientação das pessoas, não indica, é melhor você buscar um assessor de investimento, alguém que possa te orientar, mas essa foi a minha experiência. E aí eu fiz um pouco de investimento, investi no Tesouro Nacional, investi em CDB, depois eu fui ligar para um assessor de investimento, que é um amigo meu que trabalhava na época com a área de investimentos, e aí ele falou para mim, não, você fez um investimento certo, você foi no investimento conservador, né? E aí foi ali quando eu comecei. A questão que você perguntou, né, de se é importante as pessoas conhecerem. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 2% só das pessoas que fazem algum tipo de investimento. A maior parte das pessoas ainda continua na poupança, que a gente não pode chamar de investimento, mas já é alguma coisa. A pessoa está poupando, mas não investindo. Depois a gente pode explicar um pouco mais sobre esse tema. Mas somente 2% da população faz investimento. E aí você olha o Brasil, um Brasil tão rico, mas não tem essa educação financeira de fazer um investimento, né? Aí quando você olha para os Estados Unidos, 99% da população faz algum tipo de investimento. Então, eu cheguei a pensar esses dias assim, você olha para os Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Você olha para o Brasil, tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas não é. Será que não deve começar nessa base de você ter uma educação financeira? Então, acho que é super importante. A educação financeira, eu sempre achei que tem que fazer parte do currículo escolar, né? As crianças têm que aprender desde lá do primeiro dia de aula a se educar financeiramente, né? Porque eu acho que as pessoas têm educação financeiramente, poupar o seu dinheiro, né? Investir, como você mesmo fala, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, ter essa consciência, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Quantas pessoas se quebraram, famílias, porque não tinha isso. Não tem o hábito, né, de se educar financeiramente, né? E é uma construção, um processo. E, Rafael, você poderia compartilhar algumas dicas práticas para gerenciar finanças pessoais e investir com sabedoria? Antes de você responder, porque eu lembro de um livro, né, que eu li e aprendi muito sobre finanças, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Exatamente. Que é onde a gente aprende investir, né? Olha, eu com certeza tenho algumas dicas que eu posso dar. Por exemplo, né, acho que a primeira coisa, né, antes de a gente pensar em investimento, a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Essa é a grande realidade. Se você gastar mais daquilo que é o seu salário, provavelmente não vai sobrar nada para você investir, você vai entrar no desespero financeiro. Então, primeiro é você fazer esse exercício, sabe? Você tem um salário, você tem um teto, então é você gastar abaixo daquilo que você ganha. A segunda coisa é você criar o hábito de você poupar alguma coisa. Porque, assim, é necessário. A Bíblia vai dizer sobre o dia mau. Daí o dia mau, ele vai existir. Então, se você não se preparar para esse dia mau, vai ser ruim para sua vida. Quando fala em finanças, né, me faz lembrar sobre José, né? Sim. Que ele revelou o sonho de Faraó, mas ele aplicou uma gestão financeira ali. Talvez seja uma das primeiras gestões financeiras da Bíblia. Deve ter outras, mas é o que eu me recordo nesse momento. Celeiros. Os celeiros, exatamente. Então, assim, no momento de prosperidade, ele poupou por 7 anos, né? No momento de fartura, ele poupou por 7 anos. Por quê? Porque viria o dia mau. Então, veio 7 anos de escassez, mas ele já tinha feito uma reserva financeira para passar os 7 anos de escassez. Então, a gente precisa, primeiro, gastar menos daquilo que você ganha, você fazer uma reserva financeira, porque assim, a vida, ela vai, às vezes, bater na gente. Vamos ter desafios financeiros. Se você não tiver uma reserva, como é que você vai fazer, né? Então, existe hoje um leque de produtos de investimentos, como CDB, como você investir no Tesouro Nacional, de você fazer pequenos investimentos, né? Para que você consiga ali montar a sua reserva de emergência. Eu lembro da minha avó, ela tinha uma frase que ela dizia que a gente tem que sempre estar preparado quando o inverno chegar na nossa vida. Exatamente. Que é a coisa de encher os celeiros, né? E será que você já encheu?
os celeiros da sua vida. Rafael, por exemplo, tem consultores que falam que a gente tem de 100% da nossa renda, 70% tem que estar os nossos gastos embutidos aí. E 30% a gente precisa investir, né? E aí você divide 10 em educação, 10 em alguma coisa e ter os investimentos. Você concorda com isso? E assim, hoje, vamos supor, né, para quem está começando a investir, que ganha muito pouquinho, às vezes, né, que tem pouco conhecimento de investimento, o que você indicaria? A poupança, um CDB, um tesouro direto? Como que é isso? Olha, quando a gente pensa em investimento, acho que a primeira coisa é você montar a sua reserva de emergência. Então, muitas pessoas têm esse conhecimento, né? Mas eu vou aqui falar novamente. Por exemplo, o que é a sua reserva de emergência? Se você pegar uma pessoa física, ela pelo menos ter 6 vezes guardado o salário dela. Pessoa jurídica, recomenda-se que seja 12 meses, né? Então, essa reserva de emergência, ela não é o seu investimento. Ela é uma reserva que, se acontecer alguma coisa, você tem aquela ali para cobrir a sua emergência. E depois você começar a fazer o investimento. O investidor pequeno, às vezes, ele olha e fala assim, poxa, mas dentro do meu orçamento sobrou tão pouco, acho que não vale a pena investir. Mas vale a pena porque é uma semente, né? A gente precisa criar o hábito de investir. Então, assim, o que eu recomendaria? Talvez a pessoa não conhece sobre investimento e, poxa, o que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Começa colocando seu dinheiro pelo menos na poupança. Crie-se o hábito de pelo menos de poupar. Coloque seu dinheiro na poupança, vai render um pouquinho ali. Quando você tiver aquele montante, vai lá e investe no Tesouro Nacional, que é os títulos do governo. Às vezes as pessoas falam assim, porque o Brasil, né, com toda essa corrupção, tudo isso que acontece, as pessoas têm medo, pô, vou investir num título do governo nacional, mas na realidade o título do governo nacional é aquele que mais protege qualquer pessoa, porque antes de quebrar o Brasil ou o governo nacional, vai ter quebrado um monte de empresas, vai ter quebrado um monte de coisa. Então, o título do governo nacional é muito confiável. Eu invisto bastante no Tesouro Nacional. Exatamente. Então, por exemplo, lá vai ter títulos de longo prazo, títulos de curto prazo. Eu indicaria a pessoa fazer uma diversificação, né? Você investe num título do governo para longo prazo, investe naquele título na Selic, né? Que você pode fazer um resgate no outro dia útil, já vai estar o dinheiro na sua conta. E você também investir num CDB, né? Que aí de um banco, pegar um banco confiável e fazer um investimento nisso. E também, assim, né, para quem está começando, tem o fundo garantidor, exatamente, né? Ele cobre, né, se acontecer qualquer coisa com o banco, ele cobre até 250 mil. Exatamente. Dos investimentos. Porque, assim, a gente é um país que a gente tem muitas desigualdades sociais, né? Então, assim, a renda do brasileiro é muito baixa, assim, quem ganha um salário mínimo hoje são milhões de pessoas no país. E, às vezes, aquele salário mínimo que a pessoa ganha, mal dá para ela comer. Então, tem para pessoas que é muito difícil poupar. Então, assim, nem que seja R$10, exatamente, sei lá, R$5, se ela tiver o hábito de poupar, exatamente, cada vez mais ela vai prosperando. Hoje eu guardo R$5, hoje eu guardo 10, né? Exatamente. E também a gente também não pode esquecer que, assim, muitos brasileiros hoje não têm conta bancária, não tem conta no banco ainda. Então, para você ver o básico, né, de você poder ter o acesso ao investimento, você precisa ter uma conta bancária, né? E assim, eu vou muito na linha que você precisa adquirir o hábito para depois você se sentir confiante e fazer um investimento maior. Então, assim, investir vai ser bom para sua vida, porque a gente tem que pensar assim, que no investimento ele não vai tornar a pessoa rica, né? Não é o investimento que vai te fazer rico, é o hábito de você poupar constantemente. O que vai te fazer rico é o seu conhecimento, é o seu trabalho, é a sua dedicação, mas assim, o investimento vai potencializar os seus ganhos. Então, assim, lá na frente você vai precisar ter dinheiro. Lá na frente você vai ter menos capacidade produtiva. Então, por isso que é importante o investimento. Sim, um investimento, um plano de previdência privada, também, porque a gente não sabe como vai estar a previdência social no Brasil. Exatamente. E ter uma previdência privada, né? Para depois você possa usufruir isso no futuro é bem importante. E hoje, né, quem quer abrir a conta tem os bancos digitais. Exatamente. Aí, né? Tem vários bancos digitais, bancos muito sérios, tudo acompanhado pelo Banco Central, né? Exatamente. Eu tenho um banco que eu faço as minhas aplicações, que é o Banco Neon, que daí eu abro as minhas caixinhas lá e crio o nome para as aplicações. E depois, quando eu preciso, eu saco, né?
E, Rafael, como a sabedoria, qual o papel da transparência financeira no relacionamento conjugal? Como evitar conflitos relacionados ao dinheiro, né? Porque tem muitos casais que assim, às vezes a mulher não sabe quanto o esposo ganha, ou vice-versa, não se conversa sobre as finanças em casa, às vezes quando um descobre outro tá no vermelho, outro tá... E eu já vi muitas separações por causa dessa questão financeira. Então tem um melindre muito grande hoje, eu não vou falar para minha esposa quanto eu ganho, nem eu vou falar para ele, né? Como que o casal deve administrar as finanças dele? Olha, você falou de casal, né? Isso é interessante. Eu acho que o homem, a Bíblia vai orientar sobre isso. Se você é homem que tá me vendo aí, você é o provedor da sua casa. Você é responsável por você é o varão, você é o responsável em ser o provedor da sua casa. Mas isso não significa que a gente não possa compartilhar isso com a nossa esposa. Porque eu acho assim, o que é interessante, né, nessa questão de você compartilhar? Porque quando você compartilha, a gente consegue saber onde a gente tá. Então assim, quando você compartilha, você pode falar assim, ó, não para isso, sim para isso. Ou seja, a gente pode, nesse compartilhar, a gente vai colocar os nossos objetivos, a gente vai entender onde a gente está, aonde a gente quer chegar. Porque às vezes a gente olha para a situação, né, das pessoas que não fazem esse compartilhar. E às vezes a mulher fica prega de surpresa, né? Poxa, eu achava que estava tudo bem nas finanças e agora, sei lá, você tem que vender o carro para pagar alguma coisa. Então, acho que a gente precisa fazer uma gestão financeira, nós como homens somos provedores, mas nós precisamos compartilhar com as nossas esposas e com quem participar da nossa família, né? Acho que é interessante. Porque às vezes o casal não conversa sobre isso, né? E a mulher vai lá no shopping, compra um monte de bolsa, esconde do marido. Exatamente. Ou vice-versa, o cara gastou o dinheiro dele com os amigos e as contas lá para pagar. E tem muita questão da separação, porque não tem um diálogo entre o casal de falar sobre a parte financeira. E é horrível, né? A parte financeira, ela pega muito e ela destrói relacionamentos. Eu tenho amigos que se separaram por questão financeira, por o marido não fazer uma boa gestão financeira, não conversar com a esposa sobre isso, e quando eles se pegarem, estão quebrados, né? E aí a mulher fala, poxa, eu tô do seu lado há tanto tempo que você não compartilhou comigo, então eu tenho amigos, testemunhos de que realmente essa questão financeira, ela pegou muito, né? Ela acabou destruindo o casamento da pessoa, né? Porque assim, eu penso assim, nós não temos que ter o amor ao dinheiro, mas o dinheiro a gente não pode negligenciar ele, né? Porque assim, haverá momentos de dificuldade, você vai passar por situações e o dinheiro é aquilo que nós estamos no mundo capitalista, é necessário, né? Então, tem que saber administrar bem, né? Porque o ideal, né, não seria o casal conversar, olha, as nossas contas são essas, vamos pagar, vai sobrar, vamos investir, o que a gente quer para o futuro? E às vezes tem muitos casais que têm essa dificuldade de falar de finanças, não tem mesmo essa administração financeira. Como você diz, o homem é provedor, Exatamente. Né? Às vezes o homem não tem a sabedoria também. Ou a mulher tem, pode ajudar o homem ou vice-versa, né? Exatamente. Eu tenho o hábito de compartilhar com a minha esposa sempre essa questão de como nós estamos financeiramente. Eu tenho uma planilha lá que eu coloco todos os meus custos. Abrir minha planilha lá, você vai pegar, eu faço um planejamento para 1 ano. Então, todo mês lá eu vou olhando como é que tá as minhas finanças. E às vezes eu mostro para minha esposa a planilha. Posso pegar e falar assim, ó, nesse mês nós estamos desse jeito, nesse mês dá para fazer essa viagem, nesse mês não vai dar para fazer essa viagem, daqui 2 meses a gente consegue fazer essa viagem. Então, assim, a gente tem uma sintonia muito boa quanto a isso, né? Isso tem nos ajudado durante esses 10 anos aí que eu de casado. Isso é muito bom, a planilha, né, de organização financeira. Exatamente. Porque aí só lá você vai saber quanto você ganha, o que você gasta, e às vezes você vê que, não tô conseguindo pagar as contas, quando você vai ver, você tá gastando com coisas Exatamente. supérfluas que não tinha necessidade. Tem muitas famílias que se enrolam na questão do cartão de crédito, não sabe usar o cartão de crédito. Que fala, o cartão de crédito é um grande vilão. Então, quem não sabe... Exatamente, exatamente. Não deveria usar, né? Exatamente. Essa questão do cartão de crédito é interessante, né? Quem não sabe não deveria usar. Mas assim, eu consigo fazer uma gestão financeira com o meu cartão de crédito. Mas é aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente precisa gastar
menos do que a gente ganha. Então eu tenho um X valor dentro da minha planilha, por isso que é bom ter uma planilha. Eu tenho um X valor, eu posso gastar com o cartão de crédito até esse limite. Daqui para frente eu não posso gastar. Porque o cartão de crédito também traz milhas, traz cashback. Em outro momento a gente pode falar sobre isso. Milhas o cartão de crédito. Então é muito bom. Para quem sabe utilizar o cartão de crédito, ok. Para quem não sabe, melhor não mexer com isso. Então é importante que as pessoas tenham a sua planilha financeira, que elas possam preencher, colocar os seus gastos da casa, dividir lá, gastante de habitação e saúde, em lazer. E tem pessoas também que eu já usei muitos envelopinhos, né? Legal, então eu isso, faço isso é aqueles envelopinhos, saco o dinheiro e coloco na bolsa. Gasto tanto em gasolina, tanto assim. E quando você coloca no envelopinho, que você vai no supermercado, aquele valor para o supermercado, você vai gastar só aquele valor. Exatamente. Né? Quando você vai no cartão de crédito, passa no crédito no débito, você compra até mais. Vi uma coisa legal em promoção. Exatamente. E às vezes no envelopinho você pode se administrar. Então é importante. E aí você falou, né, Rafael, que o homem é provedor, né? Exatamente. Você acha que o homem deve pagar a conta sempre? Essa é boa. Eu acho que o homem ele tem que sempre tomar a iniciativa, né? Não que eles tenham que pagar a conta sempre, mas ele tem que tomar a iniciativa. E aí vai uma palavra para o jovem, né? Pô, se você é um homem jovem, sabe? Deixa a sua futura namorada, a sua futura noiva, a sua futura esposa, né? Saber desde já que você é o provedor. Então, assim, há momentos que a minha esposa às vezes paga uma coisa ou outra ali. Eu procuro pagar a maior parte das coisas. Eu não acho que o homem tem que pagar tudo, mas ele tem que ter a consciência de que ele é o provedor. Sim, lógico, né? Eu acho, até brincadeira isso, né? Os dois têm que administrar, Exatamente. né? Às vezes um paga, o outro paga, né? Exatamente. É uma questão, né, de ajuste aí dos dois, Exatamente. né? Então, foi até uma brincadeira. E, Rafael, hoje, por exemplo, né, a gente está com a taxa Selic aí que está quase 11 ponto alguma coisa e teve uma caída de 0,5% aí, né? Hoje, assim, se você pudesse indicar, assim, qual investimento você indicaria hoje, além da poupança? Olha, Você falou de CDB, de tesouro, né? Sim. Olha que assim, indicar investimentos é até difícil e até não posso porque não tem a certificação, né? Uhum. Mas eu acho que a melhor maneira da gente fazer os nossos investimentos é a diversificação. Uhum. Então, você buscar o investimento de um modo diversificado, você acaba protegendo ali de algumas surpresas, né? Porque às vezes você investe no investimento que ele persegue a Selic, um outro investimento que ele persegue ações, um outro investimento que persegue fundo de investimentos. Então, na hora que tiver um caindo, o outro tá subindo. Você tá perdendo um investimento, mas você tá ganhando no outro. Então, você tá fazendo uma balança ali, uma gestão ali dos seus investimentos, né? Então, acho que tem bons CDBs hoje no mercado, o Tesouro Nacional, nós falamos, é um ótimo investimento. Tem investimento em ações, eu acho que é para uma pessoa que é mais arrojada, mas eu acho que mesmo para o pequeno investidor é bom também você ser um pouco arrojado. Eu penso assim, né? Você tinha falado de 30% da sua renda você separar para investimento. Eu vejo que é um bom número, né? Mas dentro desses 30%, eu acho diversificar. que diversificar, exatamente. Então, você buscar, eu diria assim, se colocasse numa pizza, né? 70% ali da grana que você separou para fazer o investimento, você ir em investimentos conservadores. Mas 30% daquilo que dentro da pizza, você buscar também investimentos um pouco mais, tomar um pouco mais de risco, né? Porque dentro do mundo de investimentos é isso, quanto mais risco você toma, mais rentabilidade você tem. Então, se você é um pequeno investidor, não vai colocar tudo ali na caixinha de você buscar aquela alta rentabilidade. Não colocar os ovos na mesma cesta. Exatamente. Legal. Rafael, como você acha que podemos integrar princípios de fé como generosidade, gratidão com práticas financeiras saudáveis? Olha, a primeira coisa que me vem à mente, né, de práticas financeiras saudáveis é como cristão, né, fazer a entrega do nosso dízimo, né? Isso até é uma ordenança que está na palavra de Deus e isso nos defende de muitas coisas espirituais. Então, assim, a primeira coisa é a gente
fazer a entrega do nosso dízimo, né? Claro que a gente está falando aqui para um público que, de repente, nem todos que estão assistindo é cristão ou tem uma religião, mas pratique então uma generosidade, né? Pegue 10% do seu salário, faça uma doação para uma obra social, ajude alguém, doe, né? Até para você não ter esse apego ao dinheiro, né? Então, no cunho cristão, ofertas, dízimo, você utilizar aquilo que Deus colocou para você na sua vida, Deus te deu essa prosperidade, tem que ter sempre esse entendimento, né? Quem que nos dá a saúde? Quem que nos dá a inteligência? É claro que tem a sua busca pelo conhecimento, mas quem te dá a saúde para levantar todos os dias, para ler, para adquirir conhecimento, para correr atrás dessa força, essa vida? É Deus que nos dá. Então essa generosidade ela é importante nas nossas vidas, até porque a Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então por isso nós não temos que ter o amor ao dinheiro, mas nós temos que a gente fazer essa doação, a gente ofertar, fazer esse exercício, né, faz com que a gente não tenha esse amor ao dinheiro e nenhum mal chegue na nossa casa. Eu acho essa questão legal, né? Você falou de ofertar, ajudar uma instituição, seja o que for. Porque a gente tem que saber administrar o dinheiro com a sabedoria. Exatamente. Porque se a gente não sabe administrar, ele vem, como diz, o devorador leva, exatamente, né? Fala-se muito disso, né? Sim. E, Rafael, em sua opinião, como podemos evitar que o desejo por prosperidade material se sobreponha aos valores espirituais e éticos, né? Porque, assim, claro que a gente, né, às vezes tem um desejo material, quero ter uma casa boa, um carro bom, ok, isso é tudo saudável. Só que, às vezes, né, a pessoa valoriza muito mais o dinheiro, que sobrepõe a ética, a corrupção, a tudo isso, né? Eu penso que a gente tem que ter a ideia de que o dinheiro, ele é para nos servir. A gente não pode ser escravo do dinheiro. Quando a pessoa ela se torna escravo de dinheiro, ou seja, buscar o dinheiro a qualquer custo, o dinheiro falar mais alto do que tudo, isso é muito perigoso. Então, assim, eu penso que se você adquiriu riqueza, se você adquiriu dinheiro, prosperidade financeira, isso tem que ser para servir você. Servir a sua vida, servir a sua família, servir a sociedade. Quando a gente tem esse entendimento, essa linha de pensamento, a gente nos defende, né, dessa questão de você ter esse apego ao dinheiro de uma forma que vai trazer mal para você, você vai ser uma pessoa mais soberba, você vai ser uma pessoa que só vai pensar em você, uma pessoa egoísta, né? Então, acho que esse exercício de você fazer uma doação, de você abençoar pessoas, de você poder ter o dinheiro não só para você, né? Porque às vezes alguém da sua família está passando uma necessidade, você sabe que você pode ajudar, então você tem que... por isso que a Bíblia vai falar, não tenha amor ao dinheiro. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia vai dizer, né, que Jesus se fez pobre para nós nos tornarmos ricos. Então, assim, Deus não tem nenhum problema em nos enriquecer e em nos prosperar, mas Ele vai nos alertar de nós não amarmos mais o dinheiro do que as pessoas, né? Então, assim, eu acho que essa é a forma que eu encontraria. Uhum. Qual é o papel da comunidade do compartilhamento de recursos na construção de uma sociedade mais justa e próspera? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar nessa questão, né, de uma sociedade mais justa, é você ensinar a pessoa como ser próspera, ensinar a pessoa a trabalhar. Porque, assim, é aquele ditado que pessoas falam assim, ensinar a pessoa a pegar o peixe, né? Porque, assim, não adianta você dar o peixe para a pessoa e depois ela vai precisar mais uma vez, de uma ajuda. Então, você ensinar. Então, assim, o papel não nosso como igreja também, mas dos governos, da sociedade, é o quê? Você trazer conhecimento para as pessoas, né? Você trabalhar com projetos de que você possa profissionalizar as pessoas, para que as pessoas elas possam ter prosperidade, porque prosperidade nada mais é do que liberdade, né? Então, assim, você é próspero, você tem a sua liberdade, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas possam buscar ali a sua prosperidade. Uhum. Eu vejo dessa forma. Ótimo. Falando de prosperidade, né? Vamos voltar lá no início, seus primeiros minutos. Você falou que você tem o seu lugar secreto, né? Exato. Então, tem muita gente que tem curiosidade, né? Como é seu lugar secreto? Como é que monta isso? Como é que ora? Você pode explicar um pouco melhor isso? Isso é bem, acho que particular e pessoal de cada um, né? Mas, assim, a gente ouve falar, né, durante o nosso tempo na igreja, né, de quarto secreto, né? Então, assim, o que é o quarto secreto? Não é o seu quarto propriamente dito, aquele ambiente, mas é um momento que você separa
para você orar a Deus, né? O momento que você separa ali para estar com Deus. Por exemplo, por muitos anos, meu quarto secreto foi exatamente meu quarto. Colocava um louvor, separava um momento e começava ali a orar a Deus, escutando o louvor, orando, para que pudesse buscar uma conexão espiritual. Mas por muito tempo também o meu quarto secreto foi meu carro, indo para o meu trabalho, entrando na presença de Deus, orando a Deus. Às vezes o meu quarto secreto já foi meu banheiro, no momento que eu vou lá tomar um banho, que eu tô mais relaxado e Deus começa a falar comigo naquele ambiente. Então assim, não se prenda o seu quarto secreto a um local físico, mas um momento que você separa para adorar a Deus. Uhum. E como adorar a Deus? Muita gente tem dúvida nisso. Como Como ado- adora? Como adora. Como adorar a Deus? A gente pensa às vezes que adorar a Deus é cantar um louvor para Deus, mas não. Adoração é você se colocar na presença de Deus, é você se colocar disponível para Deus. Claro que você ouvir um louvor vai te ajudar, mas adoração é você viver uma vida em Deus. Entendi. E Rafael, e como orar, né, já que você tem, né, o seu quarto secreto, muitas pessoas têm. Porque assim, eu já conversei com muitas pessoas, falam assim: "Ah, Delange, como que eu oro? Como que eu falo com Deus?". Então, às vezes as pessoas acham que tem uma regrinha para orar. Como orar? Exatamente. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus deixou o Pai Nosso, né? Ali é uma breve descrição, um exemplo de como orar, né? Mas orar é falar com Deus, né? É até estranho você dizer isso. Como assim falar com Deus algo que você não vê? E aí você vai exercer a sua fé. Então, essa questão de orar, a Bíblia vai dizer também que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos ensina a orar, que nos intercede por nós. Então, a partir do momento que você cria um hábito de você separar um momento, separar um tempo para falar com Deus, para conversar com Deus, seja das suas dores, seja das suas dificuldades, seja daquilo que você deseja para sua vida, para os seus sonhos, eu não sei, mas é o momento de você conversar com Deus, separar um momento e falar nas suas palavras, ser simples. E tudo é questão de um hábito. Você separa um momento para falar com Deus, poxa, eu estou aqui no meu quarto secreto, o que que eu vou falar? O que que eu vou orar? Converse com Deus. Fale como se tivesse uma pessoa ali do seu lado e realmente a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Embora nós não vemos, nós não enxergamos, nós não tocamos Deus, mas ele existe. Então se você separar um momento, exercer a sua fé e começar ali conversar com Deus, orar a Deus, você vai começar a criar um hábito com isso e você vai começar a perceber que Deus está ali com você. Uhum. Então, porque assim, muitas pessoas falam assim: "Ai, eu já orei tanto, Deus não me escuta mais, ele não vai realizar o que eu quero, eu cansei de orar, eu tô orando há anos", Uhum. né? E as pessoas falam: "Ah, por que que a minha oração não é atendida? Por que que Deus não me ouve?", né? Fala um pouco sobre isso, porque Deus ouve todas as Deus ouve, orações. exatamente. Eu acho que às vezes é questão de ponto de vista, né? Tem um texto na palavra do Senhor que veio à minha mente agora com essa pergunta sobre uma viúva, né? Que ela chega diante do juiz, né? E o juiz é um juiz injusto. Então ela começa a dialogar ali pela sua causa e o juiz olha e fala assim, olha, essa viúva vem tanto falar comigo que eu vou acabar Sim, eu lembro dessa passagem. vou acabar respondendo ela, né? Então, assim, existem orações que nós vamos ver o resultado instantâneo. Existem orações que você vai orar e logo em seguida você vai ver o resultado da nossa oração. O que esse texto está querendo nos dizer? Que às vezes é necessário nós perseverarmos em oração. E às vezes nós estamos orando por alguma coisa e deixamos de perceber que outras orações foram respondidas. Quando nós estamos em um momento de dificuldade, de um problema, a gente procura, às vezes, até, acho que isso é errado, a gente focar somente no problema. Então você está orando por uma coisa, mas está esquecendo de ver que Deus já respondeu tantas orações. Então, assim, para pensar, não é possível que se a pessoa tem uma caminhada cristã, sei lá, durante 5, 6, 7 anos, ela fala, Deus nunca me respondeu. Se você olhar para trás, e você vai ver a sua jornada e muitas coisas Deus vai responder. Então, assim, o que eu diria, jamais desista de orar e olhe para o que Deus já fez na sua vida, não por aquilo só que você está pedindo e que você deseja ter agora no momento ou para o seu futuro. Porque tem muitas mães, né? A gente teve até o último podcast que foi com o João Blota, que a gente falou sobre bastante sobre as drogas, oração. Então tem muita mãe que está de joelho, né? Que está orando para o filho sair do mundo das drogas há mais de 10 anos, né? Essas coisas, né? E às vezes
a mãe ou o filho às vezes precisa passar por alguma coisa. Você acredita nisso? Para que eles possam entender o processo, que Deus está preparando algo? Acredito sim que, assim, às vezes Deus não vai responder as nossas orações, mas da forma que nós queremos, né? Porque o silêncio também é uma resposta de Deus. Então, às vezes, nós estamos orando por alguma coisa, mas existe um processo para nós passarmos. E aí, se Deus nos responde, nos fala do processo, a gente não vai querer passar por aquele processo. Uhum. Então, eu acredito muito que às vezes nós estamos orando por alguma coisa, querendo muito alguma coisa, e Deus fala: para, espera, não é um momento. Há um processo para você passar, para você amadurecer, para lá na frente você ter autoridade ou ter o testemunho da perseverança da sua oração. Então, às vezes não é porque Deus não falou, não te respondeu naquele momento, que Deus não tem uma resposta para você. O silêncio muitas vezes é a resposta de Deus. E como entender o silêncio? Como entender o silêncio? Esse é um grande Como desafio. entender o silêncio? Como entender o silêncio é um grande desafio. Eu acho que é você entender e confiar de que você está nas mãos de Deus. Se você está orando a Deus, né? E a Bíblia vai nos orientar que Ele nos ouve, né? Que Ele tem ouvido e nos ouve. Então, se você já disse para Ele já sabe sobre isso, né? Acho que não tem uma forma mágica de você dizer assim, como entender o silêncio, mas é você exercer a sua fé, certo de que você orou a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que está no controle de todas as coisas, e no momento certo Ele vai fazer. Uhum. Rafael, você falou do Espírito Santo, então é que você explicasse. Muita gente, né? Muita gente mesmo não sabe a Santa Trindade, né? Exatamente. Deus Pai, né? Filho e Espírito Santo. Você pode explicar um pouquinho o que é a Santa Trindade e o que é o Espírito Santo? E me dá outra pergunta: você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Sim, posso responder. Primeiro que assim, é um grande mistério essa questão da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Para você ter a resposta 100% disso, um dia você vai ter que conversar com o próprio Pai lá. Mas a Bíblia vai nos dar algumas dicas, né? Então, assim, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer, vai trazer o entendimento de que eles são um só. Mas às vezes eles exercem papéis diferentes. Por exemplo, o Pai enviou o seu Filho Jesus com um propósito aqui na Terra. É o Jesus encarnado que andou nessa terra. Já é provado não só pela Bíblia, mas historicamente que Jesus existiu aqui em vida, né? Mas a Bíblia vai dizer que esse Jesus, ele falou: eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar com vocês. Talvez as pessoas possam tacar pedra em mim por falar sobre isso, mas assim, eu entendo que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre presentes, mas a era que nós estamos vivendo é a era do Espírito Santo, porque é a era que Deus enviou o Espírito Santo para estar. A Bíblia vai dizer, né? Ele estará convosco todos os dias da sua vida, e ele vos guiará a toda a verdade. Então hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Se você é cristão aí, você entregou sua vida a Jesus, você sabe que você tem o Espírito Santo, que ele mora dentro de você e ele conduz a sua vida. Qual foi a outra pergunta que você fez? Se você já teve alguma experiência com o Espírito Santo. Exatamente. Eu me considero um privilegiado, não sei se privilegiado, mas eu acho que é a nossa busca diária, né? Já tive sim, não já tive, né? Tenho contato com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas estão olhando e, pô, mas como assim? Que negócio místico. Às vezes as pessoas mistificam o Espírito Santo, né? O que será? É uma força, é uma energia? O que é o Espírito Santo? A Bíblia vai nos dar dicas que o Espírito Santo é uma pessoa. Então vale muito essa questão do seu quarto secreto que nós estávamos falando agora há pouco. O seu quarto secreto, a sua vida de oração, a sua dedicação na oração vai fazer você ter relacionamento com o Espírito Santo, né? E esse relacionamento com o Espírito Santo você vai começar, se você criar o hábito de orar, de ler a palavra de Deus, de acreditar realmente que existe um Deus invisível, e a Bíblia vai falar que existe esse Deus invisível, nós vamos começar a experimentar, você vai começar a experimentar como um relacionamento, né? Quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais você tem daquela pessoa, mais você percebe que aquela pessoa realmente é real. Então, assim, quanto mais você se relacionar com Deus, dedicar sua vida no seu quarto secreto, você vai ter essa relação com o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode falar ao seu coração, você ter uma sensação diferente daquilo que realmente você estava pensando naquele momento. O Espírito Santo pode falar na sua mente,
Você, de repente, você está ali orando ou ser levado a orar por uma determinada coisa que você nem estava pensando ali. Então, o Espírito Santo fala de várias maneiras, né? Traz alegria ao nosso coração. Você pode ouvir a voz de Deus audivelmente. Você acha que é uma coisa também, é um tema para outro para outro podcast. podcast. Mas assim, acho que resumindo, né, é a questão do hábito de você se relacionar com Deus. E como é que a gente chama o Espírito Santo para orar? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, que precisa, né, para ler a Bíblia, para entender, precisa ter o Espírito Santo que ajude para poder entender aquilo. Sim. Eu acho que assim, cada um tem a sua maneira, né? Mas é uma coisa, na minha opinião, né? Eu acho que é uma coisa simples, é você se colocar como humildade, né? De olhar ali para a Bíblia e falar, Deus, eu não tenho todo o conhecimento, por mais que eu estude, por mais que eu busque, eu sei que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Então, o Espírito Santo é a chave para nós entendermos a Bíblia. Mas você se colocar numa posição de humildade, Deus, eu quero aprender sobre a tua palavra, eu quero me relacionar com o Senhor. Então me ajuda quando eu estiver lendo a palavra do Senhor, a eu entender. Fala comigo que essa palavra, porque a Bíblia, ela não é só um livro, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, como eu disse aqui, né, sendo um pouco redundante, mas o Espírito Santo é a chave. Então de você se colocar com humildade e falar, Deus, me ajuda a entender isso. E você vai ver que a prática, que o hábito, que o dia a dia, você vai estar lendo, às vezes a Bíblia vai saltar um versículo ali para você, você vai ter uma interpretação, alguns chamam de revelação ou discernimento, né? Mas você vai começar a ter essa compreensão. Eu oro para quem? Para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo? Muito boa essa pergunta. Eu sempre oro para os três. Ao final da maioria das minhas orações, ou no início da maioria das minhas orações, eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu sempre menciono os três. Não quer dizer que se você mencionar um e esquecer de mencionar outro, que a sua oração não vai ser respondida. Porque os três são um. Então, se você orar para o Pai, você está orando para Jesus. Se você está orando colocando Jesus, você está orando colocando o Pai. Os três são um, eles não competem entre si, né? Mas eu tenho o hábito sempre de agradecer. Obrigado, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Tem até a bênção apostólica, né? Que muitos pastores proclamam diante da igreja, eu também, né? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que o poder do Espírito Santo seja conosco. Então, acho que é uma maneira prática de orar e mencionar os três. Muito bom, né, Rafael? Muito bom esse papo. Você falou do quarto secreto. Tem até um filme, né? Acho que até tá na Netflix, como a gente fala. Sim. É o Quarto de Guerra. Exatamente. Então, quem não assistiu, assista o Quarto de Guerra, que é muito bacana no filme, que ele vai falar muito desse lugar secreto. E muito bom mesmo o filme. O filme é muito bom. Eu assisti esse filme, a gente teve... Na verdade, eu não assisti sozinho, né? Fui com a minha família é a igreja. Uhum. A gente mobilizou toda a igreja para assistir esse filme, né? A gente teve no cinema lá, quase que fechamos o cinema para assistir. E realmente é um filme que eu indico, filme muito bom, que vai mostrar, né, o poder que se tem na oração, né? De você ter um quarto de guerra, um ambiente para você colocar suas dores ali, e Deus sempre responde. Deus sempre responde. No meio evangélico a gente fala muito isso, né? E também no católico fala assim: você acredita que tudo de ruim que acontece na vida das pessoas é o diabo? Não acredito. Eu acho que as pessoas atribuem, né? Isso foi o diabo, isso foi Deus. Quando é bom é Deus, quando é ruim é o diabo. Mas é muito resultado das nossas decisões também, né? Às vezes nós fazemos decisões erradas. Falar, por que Deus não impediu? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, Deus ele vai atuar dentro do nosso livre-arbítrio. Por isso que é importante nós termos uma vida com Deus, uma vida com relacionamento com o Espírito Santo, lermos a palavra. Se você não é cristão, pelo amor de Deus, entrega a sua vida a Jesus, procura uma igreja local, porque vai nos ajudar a tomar boas decisões. Eu costumo a dizer, né, que a Bíblia, as leis que estão ali, não é para inibir o homem de alguma coisa, mas é proteção. Pensa que a Bíblia é um manual da sua vida, é um manual de conselhos para a sua vida. Quanto mais nós acessarmos esse manual, mais conselhos nós vamos ter. O que vai acontecer? Você vai tomar melhores decisões. É aquela coisa, você tomar uma decisão pautada na Bíblia e na palavra de Deus, a bênção do Senhor vai acompanhar a sua vida, né? Mas respondendo assim mais diretamente a sua pergunta, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo, é fruto das nossas más decisões.
É, que às vezes a gente não reconhece e quer colocar sempre achar um culpado, né? Exatamente. Então a gente precisa reconhecer os nossos erros, fui eu, e saber Exatamente. quando não é a gente, né? Então é importante. E a gente mantém a oração vigilante e fazer as coisas corretas, reconhecer os meus erros, né? Exatamente. Então é importante, né? E, Rafael, que papo bom. Obrigado. Obrigada, viu? Por você ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes. Eu estou emocionada aqui. Poxa vida. Eu acho que tem algo mais aqui. Acho que o Espírito Santo Amém. tá presente aqui. E é isso muito bom, né? A gente buscar Deus cada vez mais, ler a palavra, entender, ter esse equilíbrio, cuidar da nossa vida financeira. A vida financeira é muito importante, fazer as planilhas, o seu orçamento doméstico. Se você é casada, administra a sua vida financeira com seu marido. Se você é sozinho, aprenda a administrar, porque se você tem uma vida de desequilíbrio, você vai ficar doente, pode ter depressão, sendo pânico, muitas coisas, e perder o seu casamento. Exatamente. Então, sempre edificados, né, pela palavra de Deus, né? Exato. E a gente terminando, eu queria que... Você quer dar algum recado, falar alguma coisa? Né? O que você quer dizer para as pessoas, né? Na realidade, a gente tem que pensar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa alma com tomando boas decisões, e essas boas decisões está na palavra do Senhor, e cuidar do nosso espírito é ter o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Acho que é isso. Uhum. Rafael, pede para as pessoas se inscreverem no canal, comentar e compartilhar a sua entrevista. Tá aqui, ó, Delange Cast, se inscreve no canal. Se você viu aí, está vendo esse vídeo, está vendo essa palavra, não sei qual momento que você está na sua vida, aquilo que chamou a sua atenção, se fez bem para você, vai fazer bem para mais pessoas. Então aí, clica aí, dá uma curtida, se estiver no Instagram, né, clica no aviãozinho, manda para o maior número de pessoas que você consegue. Com certeza essa palavra, se fez sentido para sua vida, vai fazer sentido para a vida de muitas outras pessoas. Deus abençoe. É isso aí, obrigada. Se inscreva no nosso canal, Delange Cast, curta, compartilhe para as pessoas, leve a palavra, né, para todos. Muito obrigado e até o próximo programa.